Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Mulheres que Inspiram sobre indústria, arte e impacto social. Eu sou a Patrícia Liberato, é um prazer estar aqui com você e hoje a gente vai falar de mulheres inspiradoras e incríveis. No mundo com tantas dificuldades para nós, mulheres, a gente vai trazer 3 convidadas para falar sobre suas vidas, sobre as suas carreiras, no mundo tão desafiador, principalmente nessa área industrial, metalúrgica, digamos assim, que é tão masculina e tão teoricamente pesada. A gente acha que é pesada, mas através delas a gente vai entender toda a leveza da alma feminina. Bom, primeiro eu quero convidar aqui, agradecer a presença dela, que é engenheira, gerente de produção, que é a nossa personagem incrível, Fernanda Paiva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Patrícia, falando sobre esse assunto que é tão importante na atualidade. Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Temos também ela que é gerente de desenvolvimento humano organizacional, sagitariana, animadíssima, Evelyn Oliveira. Bem-vinda e obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é muito importante essa pauta e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, elas são colaboradoras da Shinagawa Refratários do Brasil, que é uma empresa líder global de refratários de alta performance em mais de 150 anos de história. Isso é muito incrível, né? Foi fundada em 1875 como a primeira empresa privada de tijolos refratários no Japão. A empresa está presente em 10 países, oferecendo soluções inovadoras para a indústria de metais, incluindo siderurgia, metalurgia, né? E fundição também. E temos a nossa profissional aqui da casa, né? A profissional de cultura e gestão de projetos culturais aqui da Casa de Metal, Espaço Cultural, Silvia Toledo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês por estar vindo aqui nesse podcast Casa de Metal. Maravilha. Bom, o nosso tema central aqui é o protagonismo feminino na indústria e como trajetórias femininas podem transformar organizações, cultura e sociedade, né? E é o seguinte, bom, o nosso episódio de hoje fala sobre uma coisa muito maior do que carreira. A gente está falando aqui sobre escolhas, sobre coragem, sobre transformação, né, meninas? E antes de vocês serem profissionais reconhecidas nas suas áreas, assim, vocês são mulheres que acumulam múltiplos papéis. São mães, são filhas, esposas, líderes e, principalmente, são pessoas que acreditaram na capacidade de construir um mundo melhor através do trabalho, né? De um lado, a indústria, um setor historicamente dominado por homens, mas que vem sendo transformada pela presença e pela liderança feminina. Isso é muito importante da gente falar. E aí, do outro lado, o desenvolvimento humano, que mostra que empresas fortes são feitas obviamente de pessoas, e às vezes a gente esquece disso, principalmente os líderes, né? E também a cultura que preserva a memória e inspira novas gerações. Então a gente vai conhecer a história dessas mulheres inspiradoras e primeiro eu vou falar aqui com a Silvia, vamos falar sobre a conexão entre indústria e cultura. Para a gente começar, eu queria que você contasse aqui para o nosso público o que é a Casa de Metal, Espaço Cultural e como ela conecta a indústria e a cultura. Silvia. Bom, a Casa de Metal, Espaço Cultural, ela faz o fomento da arte, a cultura, conhecimento sobre a mineração, os metais, a metalurgia. Então, a gente está nesse momento de conexão com a sociedade. Essa é a nossa missão, né, da Casa de Metal Espaço Cultural. Muito bom. E aí, como é que nasceu a ideia de ter esse espaço? Assim, de quem surgiu isso? Então, em 2022 foi inaugurada esse espaço. E a partir disso, a gente faz essa conexão direta com a sociedade. Então, a gente leva conhecimento, atividades culturais, né? Esse é o propósito da Casa de Metal. Muito bom, um papel incrível. Por que preservar a memória industrial é tão importante para a sociedade? Então, se a gente pegar uma linha do tempo, a indústria, a arte, elas estão sempre em conjunto,
né? Então, a partir das mudanças dos materiais, de toda essa parte, a indústria influencia também na arte. Então, existe essa conexão, existe essa linha do tempo. Então, quando a gente fala de arte, história da arte, a gente também fala história da indústria. Então, a gente faz essa conexão. A história da sociedade também, porque eu vi lá Sim. embaixo alguns materiais e vi um capacete, que é da Segunda Guerra, eu acho. Isso. Um capacete de metal. A gente fica imaginando a tecnologia da época e a dificuldade que todos nós tínhamos em qualquer ambiente da sociedade e que isso foi melhorando conforme a indústria também foi se aprimorando, né? Sim, sim. Então, a gente passa todo esse conhecimento, tanto na parte de sustentabilidade, quanto é importante ser uma indústria sustentável, e também essa importância da tecnologia na indústria, né? Como ela faz esse desenvolvimento, né? E a tecnologia está ali nos materiais, né? Está na arte, está na indústria, então ela se conecta com a sociedade total. Então, a gente passa a informação para o público ter esse entendimento e esse conhecimento. Então, você também é uma entusiasta que acha que a arte pode transformar a sociedade. Sim, ela é um dos atores importantes para a transformação de uma sociedade e desenvolvimento humano. E aí, você falou que a Casa de Metal surgiu em 2022, ou seja, pós-pandemia. Foi a arte que salvou todo mundo, na verdade, de uma loucura coletiva, né? Total, total. Sem ela, aí eu acho que as pessoas tiveram o pensamento A dimensão, e né? a dimensão da importância da arte. Muito bom. Bom, que tipo de impacto cultural, de iniciativas como essa aqui, você acha que podem gerar na sociedade? Porque eu soube que vocês fazem muitas atividades com escolas, enfim, com ONGs, etc. O que você pode contar para a gente que já pode ter acontecido aqui e dar como exemplo? Bom, a gente tem diversas atividades, desde teatros, exposições no espaço, palestras, né, oficinas artísticas. A gente traz as escolas públicas, né, e para que eles possam conhecer e ver que eles possam estar onde eles querem estar, né, que possam estar em diversos lugares, né. Então, a proposta da Casa de Metal é passar as possibilidades, né? Então, quando a gente ativa com a cultura, com as informações, com o conhecimento, você cria essa pessoa para que ela possa ser alguém neste mundo que é tão grande, mas que ela possa ter uma importância dentro do ser dela. Então, eu acho que a gente começa a ativar o ser humano, né? Eu acho que a cultura tem essa função. E a Casa de Metal, ela consegue fazer essa função. Que legal. Vocês usam a imaginação, né? A coisa mais lúdica para poder passar essas informações. Sim, a arte, ela tem essa possibilidade, né? Então, tudo é muito interativo, é muito imersivo. A linguagem artística, né? Que são colocadas ali, desde uma peça de teatro, né, a informação, o conhecimento que passa ali, o entendimento é mais direto, né? Então, às vezes, algo que é tão difícil, por exemplo, na indústria, de ser falado, de ser repassado, na arte a gente consegue passar essa informação direto para o público. Que demais. Bom, tô falando que existem mulheres que inspiram e a gente está com 3 grandes delas aqui. E quando a gente fala da indústria, a gente também fala das pessoas que fazem essa engrenagem girar, essa engrenagem funcionar. Agora eu vou falar com a Fernanda e eu queria voltar um pouquinho no tempo, Fernanda, antes de gerente de produção. Antes da liderança industrial, quem era a Fernanda jovem que decidiu assim, seguir a carreira de engenheira? Eu, no ensino médio, né, gostava muito da área de exatas, então gostava muito de matemática, física, química, e eu era uma pessoa muito curiosa. Então, eu gostava de saber, de entender como funcionavam as coisas, e isso me motivou a partir para a área de engenharia. Eu vim de uma família que minha mãe, meus tios eram todos da indústria, então eu gostava desse ambiente industrial. Eu via muitas possibilidades, né, de trazer da prática para dentro da indústria. Então, foi o que me chamou muito a atenção também. E eu sempre gostei de indústria. E eu acho que durante a faculdade eu experimentei, né? Então, eu fiz iniciação científica, participei da empresa júnior. E no fim, né, a gente tem o estágio obrigatório, né, que eu fiz na indústria. E aí eu me identifiquei totalmente e sabia que aquele ali era o meu lugar e era onde eu ia passar o resto da minha carreira. Legal. E uma coisa importante que a gente nota que as mulheres não são muito estimuladas a
está na área de exatas, né? Como você acha que a gente pode estimular as meninas a irem para a área de exatas? Porque existe um ambiente gigantesco para elas expandirem conhecimento, se formarem, etc. Como é que você acha qual é o estímulo que a gente precisa dar para essas meninas? Eu acho que acreditar no potencial, né? E na vontade interna, né? Que eu acho que tem muita gente que tem vontade de fazer uma engenharia, área de exatas, e tem esse conceito, né? Que a sociedade, né? Às vezes até tem. Então, acreditar no seu potencial e na vontade que tem dentro de você, né? Porque o mundo é cheio de oportunidades e essa área de exatas é muito abrangente, né? Eu lembro que a minha irmã, uma época, foi prestar vestibular no ITA, em São José dos Campos. Conheço. Só tinha ela quando ela foi prestar. E aí você fala, poxa vida, por que existem ambientes assim... Porque antigamente se falava, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, etc. Se polarizava muito isso, né? E hoje, graças a Deus, tudo está sendo aberto, as informações, os espaços para a gente. Mas eu quero saber quais foram os maiores desafios do seu início de carreira, sabendo que a indústria, obviamente, está voltada sempre para um ambiente predominantemente masculino. Lá atrás, né, quando eu entrei no mercado industrial, 20 anos atrás, a gente não via uma representação assim, feminina, né, nesse ambiente. Então, eu acho que o meu maior desafio foi mostrar minha capacidade técnica, né, ganhar espaço e credibilidade ali naquele ambiente que era majoritariamente masculino. E você não via um horizonte, porque você não tinha uma representação em supervisão, coordenação, gerência, diretoria, então eram todos homens. E você tinha que provar, né, que você era capaz de fazer aquelas atividades que muitas vezes eram ocupadas por homens. E aí, nesse momento, você sentiu que você tinha que fazer muito mais do que um homem para poder achar esse espaço dentro do ecossistema? Sim, eu senti, né? Eu tive que provar mais, entregas maiores desafios. Porém, eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma autocobrança muito maior do que os homens. Principalmente quando você está num ambiente que é majoritariamente masculino. Então, não só pela empresa, mas também pela minha autocobrança. Então, acho que isso... Acho que é o nosso pior carrasco, né, gente? Sim. É a autocobrança, Total. né? A gente fica o tempo inteiro se cobrando. Isso chega uma hora que cansa, né? Precisamos acreditar no nosso potencial e na nossa capacidade, né? Muito bom. E aí, teve algum momento, assim, que você se sentiu tão desgastada, enfim, que você falou, não, acho que eu vou desistir. Você não tem cara de quem gosta de desistir das coisas, né? Como Não. escorpiana, eu acho que você não tem esse perfil. Mas teve algum momento que balançou, você falou, ai meu Deus, será? Teve um momento na minha vida, né? Acho que foi quando eu fui mãe. Então, durante minha licença maternidade, eu pensei em não voltar mais para a indústria. Então, me dedicar, de fato, a ser mãe. E naquele momento, assim, eu acho que a minha própria filha, né? Ela me deu essa força. Eu tive uma menina. Então, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, o que eu queria pro futuro dela, né? Então, acho que aí eu tive a força de voltar e de continuar, de transformar, de seguir. E assim que eu voltei de licença maternidade, eu virei gerente de produção. Eu era coordenadora e eu voltei de licença e já virei gerente. E é um desafio muito maior. Então, eram muito mais pessoas, uma equipe muito mais diversa. E aí, eu tive que aprender, né? Então, eu melhorei a minha produtividade, melhorei meu planejamento, porque eu tinha que fazer as atividades dentro daquele horário. Porque eu tinha que voltar depois para casa, porque tinha uma pessoa me esperando. Sim. Então, acho que foi um desafio, assim, que ela mesma me deu toda a força para poder voltar. E como é, assim, neste momento, fiquei pensando, você falou e eu fiquei viajando aqui, imaginando, você é uma pessoa totalmente racional, né, uma líder, e aí você vê uma coisinha pequenininha assim, ainda mais uma menina. Que sentimentos passaram assim no seu peito? Porque eu acho que deve ter dado, você falou dos conflitos todos, enfim, das questões, mas o que passava na sua cabeça assim de emoção a falar, eu tive uma filha, é outra mulher que vai seguir isso aqui. Que mundo você deseja para ela ou desejaria naquele momento tão pequenininha?
a gente tem um sentimento, né, que a gente não explica, né, quando a gente vira mãe, né? Aquilo cresce, assim, de uma forma e você quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, você tem que criar para o mundo. E que mundo que a gente quer, né? Sim. Para os nossos filhos. Então, e nós somos a construção, né? Desse mundo que a gente vai deixar para eles. Então, eu acho que foi esse sentimento que... E eu queria que ela pudesse, né? Quero ainda. Que ela possa escolher o que ela quer ser. Independente de um ambiente ser majoritariamente masculino ou não, que ela tenha igualdade de oportunidade, né? Então, acho que é isso que a gente quer para os nossos filhos no futuro. Como ela chama? Carolina. Quanto tempo ela tem? Tem 8 anos. Uma mocinha, já deve estar seguindo bem os passos da mãe, né? E aí, hoje, liderando produção e processos, qual é o maior desafio de gerir, assim, uma operação industrial? Eu acho que tem muitos desafios dentro da área industrial, né? Mas o grande desafio é a gente conseguir equilibrar os resultados operacionais com a gestão de pessoas. As pessoas hoje, elas têm uma diversidade, né, de opiniões, de ideias, enfim. E eu acredito muito nisso, né? Que as pessoas, elas são o centro das operações. Então, através do propósito da empresa, as pessoas constroem os processos e aí a gente consegue garantir os resultados. Então, as pessoas não estando bem, a gente não consegue atingir os resultados operacionais. Sim. E o grande desafio é esse equilíbrio, né? De atingir o resultado operacional e gerir pessoas, principalmente quando você tem uma pressão por resultados. E o ambiente industrial de produção, a gente tem metas hora a hora, diárias, turno. Então, é uma pressão por resultados. E você tem que ter uma equipe engajada, motivada, para conseguir atingir esses resultados, né? E nós, como líderes, a gente tem que ter uma comunicação muito assertiva para esses diversos públicos. E todo mundo tem que estar ciente dos objetivos, da onde que contribui, né, na estratégia da organização, para que a gente consiga esse ambiente. Então, aí nós estamos abrindo espaço, mais espaço para as mulheres. Você é uma mulher que está gerindo vários funcionários. Mas como lidar com as dores femininas nesse momento? Com uma TPM, com um climatério? Porque a gente vive de ciclos. Nós, mulheres, somos geridas pelos ciclos, né? As alterações hormonais são muito fortes para a gente. E elas fazem diferença no nosso comportamento. Tem momento que você fala, eu fui muito dura, ou não posso ser, assim, tão racional. Como é ter esse cuidado com o feminino na indústria? Eu acho que você tem que trabalhar com a empatia, né? Entender como a pessoa está, ter uma boa comunicação com a equipe, para, de fato, aquilo ali é uma pessoa que está à nossa frente, não é um número, né? É um indivíduo que tem sentimentos. E você precisa acolher, né, nos momentos, direcionar, ter essa inteligência emocional para fazer essas movimentações durante, né, o período ali de trabalho, né? Bom, vamos falar aqui da indústria que vive uma transformação muito importante, que a gente está comentando, e essa presença feminina cada vez cresce mais, traz novas perspectivas, e eu quero saber o que a sua liderança, a liderança feminina, agrega nesse ambiente industrial. Tem um diferencial? Na minha opinião, a gente tem um ambiente mais colaborativo. Quando a gente tem lideranças femininas e a gente tem uma perspectiva de diversidade, assim, né? Que isso traz pra gente, a gente consegue ter melhores soluções de problemas e muitas vezes a gente tem decisões mais justas, mais equilibradas, porque a gente pensa mais no todo, no coletivo, essa questão da empatia, essa questão de ver a outra pessoa como um indivíduo que está ali, né, engajado para fazer o melhor trabalho. Eu acho que essa é a nossa colaboração. Você já teve profissionais, um masculino e um feminino, no mesmo cargo, na mesma função, e que foi necessário uma solução e você viu as diferenças, as nuances de cada um dos gêneros? E como é que você analisou isso? Hoje sim, hoje a minha equipe é 50% homem, 50% mulher, né, de supervisão. Eu acho que é um avanço, né? A gente conseguiu ter mais mulheres dentro do ambiente industrial, que é um ambiente mais agressivo, então você precisa estar mais preparado, ter uma inteligência emocional ali no dia a dia. E sim, eles são diferentes,
né? E eu acho que a equipe, ela se complementa. Então, a diversidade traz esse complemento, né? Ter ideias tanto de homens quanto de mulheres, essa diversidade, né? Ela traz melhores resultados. E sim, a gente tem pensamentos diferentes. Maravilhoso, é isso mesmo. Bom, vou falar com a Evelyn agora. E aí, Evelyn, olhando pelo lado do desenvolvimento humano, que é tão necessário, como é que as empresas podem incentivar o crescimento feminino dentro das organizações? E aí, qual o papel do RH, né, na construção desse ambiente? Acho que é um papel fundamental. Total, é fundamental, né? As empresas incentivarem, promovendo uma cultura inclusiva, né? Na Shinagawa isso não é novidade, né? O tema de diversidade e inclusão. Nós temos um programa de diversidade e inclusão chamado Nossa Jornada, com um comitê estruturado, né? Que não é só feito por pessoas de RH, mas de diversas áreas, né? Então, nós temos mulheres empoderadas aí, de diversas áreas, atuando nesse comitê de diversidade e inclusão. E elas promovem, né, ao longo do ano, atividades e ações pontuais com temas específicos dedicados. Além disso, né, de incentivar a cultura inclusiva, é importante que as organizações, elas pensem e criem políticas de apoio à maternidade. Nesse sentido, né, na Shinagawa, por exemplo, a gente é aderente à empresa cidadã, né? Isso significa com licença maternidade estendida de 6 meses e também nós oferecemos uma área, né, de apoio, uma sala de apoio à amamentação para as mães que precisam tirar leite, né? É um momento tão importante. Então, dentro do nosso ambulatório médico, na unidade de Vinhedo, nós temos uma sala dedicada. E também nós temos a entrega do kit nascimento, né, para as crianças que nascem. Então, não só as mamães, mas aos pais também. Então, isso é importante. Além de tudo isso, é importante que as empresas, elas cuidem do ambiente onde ela está inserida, né? De que forma, Evelyn? Né? Pensando na conscientização de todas as pessoas colaboradoras, promovendo o desenvolvimento, né, para nossa liderança, né, para todas as nossas lideranças, com treinamentos específicos. Nós temos treinamentos voltados à legislação e também à formação com relação ao assédio, que é um assunto muito importante, né, para que a gente possa promover, sempre trazendo a reciclagem, reforçando este tema, porque a Shinagawa, ela repudia, né, qualquer forma de discriminação que fere os nossos valores, nosso código de conduta e ética. E mesmo assim, se porventura ocorrer, né, medidas ou ações pontuais como essa, nós temos canais dedicados, né, que é o nosso canal de denúncia, que garante 100% do anonimato, né, para as pessoas, e é um canal dedicado para esse tipo de ação, né? Então, isso é importante a empresa costurar todas essas medidas cabíveis, tá bom? Estou encantada aqui com tudo isso que você falou, já fiquei até com vontade de trabalhar na Shinagawa, porque assim, acaba sendo uma extensão da vida e do lar da mulher que está trabalhando lá, das pessoas que estão lá na empresa. Isso é muito importante. Você falou do assédio, eu já fui assediada numa empresa que eu trabalhei e eu acabei saindo da empresa porque eu não tive o apoio. O assediador continua lá. E eu, incomodada, acabei saindo. Então, todas essas coisas que você comentou, isso são fundamentais para a profissional poder continuar a sua trajetória, enfim, o seu desenvolvimento como ser humano, como profissional. Parabéns, que coisa incrível. E essa questão de dar o apoio às mães dos 6 meses, porque essa evolução toda que a gente vai tendo ao longo dos tempos aí, socialmente, tem muitas empresas que não acompanham, né? Claro. E aí isso é fundamental. Olha, fiquei muito feliz de saber disso. Tem programas e práticas que ajudam as mulheres a crescer na carreira? Você começou a falar nisso, mas quais coisas pontuais, específicas assim você tem para as funcionárias da Shinagawa? Sim, é muito importante a gente pensar em práticas, né? Dar subsídio, ferramentas na parte de educação e desenvolvimento. Então, na Shinagawa, por exemplo, nós oferecemos não só às mulheres, né, mas para todo o nosso público, né, de colaboradores, então homens e mulheres. Então, dividindo por público-alvo, então diríamos que logo na entrada nós temos o programa Decola, né, como diz
já decola para pensar aí na decolagem da carreira, que é dedicada ao desenvolvimento dos aprendizes. Então, nós temos exemplos concretos, inclusive, de aprendizes mulheres que estão hoje atuando na manutenção e na produção, né? Eles passam por 4 áreas de desenvolvimento, são mais de 800 horas de formação entre teoria e prática em parceria com o Senai. Então, isso é muito importante porque eles têm um tutor que vai participar ao longo do processo e, ao final, eles conseguem entregar também um projeto de desenvolvimento. Então, eles têm esse acompanhamento e têm grandes aí retornos com mulheres que iniciaram nesse programa conosco dentro da produção e da manutenção. Além disso, nós temos o programa Embaixadores, que já é dedicado para estagiários. Então, diferentemente do aprendiz, que é mais produção, os estagiários estão em diversas áreas administrativas e embaixadores, porque eles trazem essa questão de embaixador do fortalecimento da marca empregadora, né? Eles são os nossos digital influencers. Então, a gente trabalha muito com o senso de pertencimento, protagonismo, a responsabilidade, né, e a iniciativa. Então, eles conseguem, em diversas áreas também, entre homens e mulheres, estarem alocados. Depois nós temos também o desenvolvimento da parte de liderança, então principalmente com o apoio do RH e dos gestores, com o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual Acelerado, que é uma imersão, né? Então tem treinamentos pontuais de liderança eficaz, de desenvolvimento de liderança, principalmente para os novos líderes da produção, como a Fernanda mencionou. Ela com 4 supervisores, sendo 50% mulheres. Então, isso é muito importante de fomentar, que tem esse programa de desenvolvimento individual, que é uma imersão dentro da área produtiva. Além disso, nós temos o AIA, que aí é voltado, são 10 módulos, eu diria que é como se fosse uma especialização, em parceria também com o Senai. É um programa de aprendizagem industrial acelerada, então desde matemática, desde informática básica, a parte de metrologia, instrumentação, temos também a parte de manutenção, fundamentos do refratário e termina com o Kaizen e Lean Manufacturing, que é com entregas de projetos de melhorias, também voltada à capacitação. É um ano de desenvolvimento, né, 10 módulos e também mais de 300 horas de capacitação. Então, isso é importante para a imersão deles dentro do setor industrial, né? É aberto para homens e mulheres a inscrição também e a participação. Que incrível isso. Parabéns. E aí, com tudo isso que você mostrou para a gente aqui, como equilibrar, né? Como rodar os pratinhos e não deixar cair aí, equilibrar a maternidade, equilibrar a carreira, a liderança, tudo isso dentro das empresas. É um desafio, né, Patrícia? Nossa Senhora! É muito difícil equilibrar todos os pratinhos, né? Então, a gente se coloca aí nessa posição. Acho que é importante o planejamento, a disciplina, a organização. A gente entender o que a gente quer realmente. Como disse a Fernanda, a força dela veio da maternidade. Então, a gente entender que a gente é empoderada, que a gente consegue. A indústria está aí, ela é vasta, é aberta para todo mundo. Eu acho que é importante você entender qual a sua rede de apoio, né? Que não necessariamente está presa apenas ao núcleo familiar que você possui, né? E as mulheres, a gente estava conversando antes de começar aqui, o quanto a gente se culpa, o quanto a gente se cobra, né? E coloca tanta responsabilidade no nosso ombro. Então, assim, eu acho que, focando em liderança também, o que você consegue delegar de forma simples? Porque a gente às vezes centraliza muito. Então, o que você consegue compartilhar em sua casa, as tarefas, os serviços, né? O que você consegue delegar para o seu time? Porque a gente precisa também entender também quais são as nossas vulnerabilidades, né? Porque quando a gente tem autoconhecimento, consciência da gente, a gente está bem para cuidar dos nossos filhos e também das nossas equipes. Então, isso é importante. E assim, eu vejo que na indústria tem algumas, não digo a Shinagawa especificamente, mas assim, algumas empresas elas têm que rodar 24 horas, né? Por causa de forno, etc. Como colocar mulher nessas escalas? Porque as escalas são muito complicadas para nós mulheres, até em função disso, né? De descanso, de casa, de maternidade e tal. Qual é o cuidado que se tem para isso, assim? É pensado especificamente, não, a mulher eu vou colocar numa escala diferente ou não, eu tenho que colocar todo mundo no rotativo igual? Como é que funciona isso? Nós ouvimos muito, né? O momento, a necessidade profissional da pessoa. Até o gestor, ele tem esse cuidado, né? No momento de ouvir, de colocar no turno
adequado, até pensando na distribuição familiar. Então, acho que isso é muito pensado, né? Quais são os postos, inclusive, adequados e tudo mais. Então, tem toda uma gestão por trás, né? Que é essa questão da leitura empática, né? Então, que faz todo sentido, né? Então, realmente é ouvido, né? Então, esse lado é muito importante. É tão gostoso ouvir isso, é tão bom a gente saber que tem esse apoio, né, gente? Porque dependendo da empresa, a gente acha que, assim, ninguém está preocupado em empatia e na vida pessoal do funcionário, né? Então, a gente fica bem feliz de ter essa informação aqui no podcast. Bom, e aí, quando a gente junta indústria, pessoas, cultura, surge uma coisa muito mais poderosa que é a transformação social, que foi dito aqui no começo. Então, a minha pergunta é para as três. Como é que as empresas podem contribuir para mais, assim, para impacto social positivo, né? Patrícia, eu acredito que a cultura, ela é um agente transformador, né? Então, as empresas podem contribuir, sim, acreditando e patrocinando, como a Casa de Metal Espaço Cultural, né? À base de lei de incentivos, né? Tanto fiscal, municipal ou federal, que você sabe aonde o valor vai estar indo e você acredita nesse potencial. Então, se você acredita na transformação do ser humano e na cultura como um agente transformador, patrocina. Então, indústria, vamos lá, vamos unir as forças e é isso. Boa. Evelyn, que papel a educação tem na formação das futuras líderes da indústria? Total, né? Como eu comentei, é importante a empresa oferecer subsídio no sentido de educação, né? Pensando nessa transformação, mas acho que cada uma de nós tem um papel fundamental de buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento, né? De não só apenas buscar, né? Esperar a parte da organização, mas quais fontes de inspiração, quem é aquela pessoa que eu quero ser sombra para poder me desenvolver, em que eu me inspiro, né? E também buscar fontes de informação. Hoje em dia está tudo tão fácil, né, gente? O acesso está aí, né? Então, tem tantos cursos gratuitos. Então, tem tantas formas a gente buscar, né, se desenvolver, se aperfeiçoar. Mas eu acho que, como eu costumo falar, né, para novos candidatos, né? Para moldar o futuro conosco, né, dentro da parte de refratários, é tão importante a gente pensar quais são essas competências essenciais, né, e que faz chegar a gente do outro lado, né? Seja a comunicação, iniciativa, o senso de dono, de pertencimento. Então, isso é muito importante também, que requer o nosso engajamento de buscar também. Eu acho que o senso de dono e de pertencimento, ele faz tanta diferença, né? A consciência de que, primeiro, você não é o dono, mas exercer a sua função como tal, né? Porque aí você consegue visualizar questões que um funcionário normal, tradicional, passa batido por isso, né? Passa. Eu acho que assim, é um parecer que é muito importante a gente mostrar para os funcionários e principalmente para as meninas, porque a gente tem muito isso, acho que é mais essa coisa feminina de matriarca, de dona de casa, tal, de você olhar e falar, não, eu preciso gerir. A gente já tem essa questão de gerir naturalmente, né? Aí eu quero perguntar agora para Fernanda, o que assim, o que você gostaria de ver mudando assim no mercado nos próximos anos? No futuro, né, eu espero que a gente tenha mais oportunidades iguais, né? Que é o que eu desejo para minha filha, eu desejo para o futuro da indústria também, né? E que a gente aumente essa representatividade feminina, tanto em cargos técnicos, operacionais, lideranças dentro da indústria, porque tem muita oportunidade. Sim. Essa pergunta se estende a vocês. O que vocês poderiam dizer? Inclusive, né, no momento de contratação, é importante, né, e cabe a todos os gestores da indústria, né, não às vezes ficar pensando com relação, vai sair de licença maternidade, e é mulher, tem filho, não tem filho, é casada, quanto tempo? Então, é importante que isso se anule, né, isso acabe, termine, né, então, isso que você trouxe da representatividade, aumentar a feminina é muito importante, mas também nos momentos de entrevista, que a gente pense sobre isso, né? Em atrair a competência.
E não olhar o gênero, né? Mas, Então, Evelyn, você falou um negócio muito importante que eu gostaria de pontuar e queria que você desse seu parecer como especialista na área de RH. A gente precisa das oportunidades, mas às vezes existem profissionais que não sabem utilizar essas vantagens femininas, digamos assim, né? Esse espaço com talvez muitas faltas, muitos atestados, etc. exato. Que mensagem você poderia passar para alguém que vai entrar nessa área ou já está e vai entrar numa outra empresa, que seria importante ela exercer neste momento de trabalho, né? Exato. E isso tudo é compromisso. Sim. Né? É compromisso, o comprometimento, a entrega. Então, isso é assiduidade. Né? Então, de que forma eu posso estar presente? Mas estar presente mesmo, porque a gente às vezes fala estar presente e às vezes tem tanta gente presente que não tem aquele engajamento, né? Então, de que forma que eu posso me dedicar, que eu posso não só vestir, mas suar a camisa da organização. Então, acho que isso é importante, né, gente? Hoje em dia, às vezes, está tão banalizado, né? Então, as pessoas têm que pensar, é um comprometimento, né? Uma extensão da nossa casa, é o nosso nome, o nosso sobrenome ali da organização, né? A gente constrói muitas conexões e relações. Então, acho que isso é importante. Né? É a nossa imagem, né? É o que fica, né? A nossa indicação, é a nossa projeção de futuro, né? E ter consciência, né? Exato, e ter consciência. Muito bom. E fazer feliz, né? Sim. Fazer Exato. feliz ali, né? Então, acho que é importante isso, essa realização, né? Tanto no pessoal, quanto no trabalho, né? Quanto na vida. Então, o reconhecimento da mulher, né? Ela precisa ser reconhecida. Eu acho que o futuro é isso, esse reconhecimento das mulheres. Maravilhoso. Bom, e aí eu queria saber de vocês, que mensagem que vocês deixariam para jovens mulheres que estão sonhando em construir uma carreira na indústria especificamente? De não deixar de sonhar, né? Então, eu acho que é importante, assim, se você quer muito, né? Se dedique, busque informação, se especialize, né? Como eu comentei, a indústria ela é vasta, tem espaço para todo mundo. Então, não desista do sonho, busque informação, vai atrás, que você vai ter o seu espaço também. Boa. Acreditem no seu potencial, na sua capacidade e nos desafios, né? Entendam os desafios como oportunidades de aprendizagem. Então, nós nunca vamos estar 100% preparadas para um desafio que a gente receber. Mas vá, acredite, você é capaz. Muito bom. Luta como uma garota, né? Sensacional. É isso, e acredite, sonhe, né? Bem show da Xuxa mesmo, mas é isso, o seu potencial. Vai lá e se inspire. Mulher é símbolo de força, né? Sim, total. Sempre, Coragem, né? força, é aquela que equilibra vários pratinhos, então não pode Vamos lá. desistir. Não. É isso, é perseverar. Muito É bem. isso aí. Bom, gente, histórias como a de vocês aqui são muito inspiradoras, né? E aí mostram o quanto nós, mulheres, ocupamos espaços aí de liderança. A gente não transforma apenas as empresas, a gente transforma mentalidades, como que a gente estava comentando aqui, as culturas, enfim. A gente transforma futuros e isso é muito importante. Não só os nossos, mas de toda uma cadeia, viu? Uma cadeia produtiva, uma cadeia familiar, enfim. E aí eu quero agradecer aqui, Fernanda, muito obrigada, Evelyn, obrigada, Silvia, muito obrigada por compartilharem aí as suas trajetórias, por inspirar tantas outras mulheres. E esse foi mais um episódio aqui do podcast Mulheres que Inspiram, Indústria, Arte e Impacto Social. Obrigada, Silvia. Obrigada, Patrícia. Valeu, obrigada. Evelyn, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. E esse é o nosso podcast, então, podcast da Casa de Metal. Primeiro episódio aqui, tema é Mulheres que Inspiram Indústria, Arte e Impacto Social. Temos aqui as convidadas, como nós dissemos, Casa de Metal, a Silvia Toledo, gerente cultural aqui da Casa de Metal, da Shinagawa Refratários do Brasil, a Fernanda Paiva, né, engenheira e gerente de produção, e a Evelyn Oliveira, então, gerente de desenvolvimento humano e organizacional. Se você tiver mais sugestões, pode participar com a gente aqui, mande a sua mensagem, enfim, se gostar, compartilhe, enfim, e marca aqui a Casa de Metal. A gente tem aqui a produção
do Leandro Alves e da Silvia Toledo. O roteiro é meu, Paty Liberato. Responsável técnico áudio, vídeo, iluminação e câmera é o Vitor Gabriel. Na maquiagem, Regiane Soares, do Instituto de Beleza Reluz. Muito obrigada e até a próxima aqui.